basicamente é isso. Seja responsável pelo que Deus te fez saber, né? Por isso que a gente tem uma aula na plataforma que a gente fala que o conhecimento de Deus tem implicações estruturais. Que conhecer a Deus vai mexer com a sua estrutura. Vai trazer implicações na sua estrutura. E porque conhecer compromete. Por isso que fala, quem muito foi dado, então seria melhor se você não tivesse vindo. Eu tenho... É que a gente não planejou aqui ter um quadro branco, mas eu gosto muito de trabalhar com lousa. E a gente, lá no meu escritório, quando a gente grava as aulas, tem uma lousa branca atrás da minha mesa e eu fico rabiscando lá, as pessoas ficam vendo. Não sei que graça que elas acham nisso, né? E a gente tem lá o que a gente chama de equação do conhecimento. O que é a equação do conhecimento? É Gênesis, quando a gente sai do background da Grécia, em que conhecimento é produto. Então, hoje, conhecimento é produto. Eu compro o conhecimento e eu uso o conhecimento para aquilo que eu quero. É ou não é? Tanto na universidade, ou curso, ou palestra, conhecimento é produto. Porém, a partir da tradição judaico-cristã, conhecimento é relação. Então, a primeira vez que aparece o verbo conhecer nas Escrituras é quando Adão conhece Eva. Ali tem a ver com o saber sobre ou tem a ver com se tornar um com? O que é mais comprometedor? Saber sobre compromete? Não. Agora, me tornar um com alguém compromete? Percebe? Por exemplo, eu posso saber tudo sobre alguém. Isso quer dizer que eu conheço? Eu posso saber tudo sobre o Neymar. Saber onde ele trabalha, onde ele jogou, com quem ele vai casar, por onde que ele anda, que balada que ele vem aqui em Goiânia. Aí você está andando pela rua ali de Goiânia, num shopping, daqui a pouco você vê quem na sua frente? Neymar. Você sabe tudo sobre ele. Aí você vai chegar nele e fala assim, e aí, meu amigo Neymar? Só se você for cara de pau, né, igual esse cara aqui. Seu Bonfim, estou indo aí na sua casa. Tá bom, irmão. Você perde o amigo, mas não perde a piada, né, velho? Você vai chamar ele assim de amigo? Não. Mas você não sabe tudo sobre ele? Mas conhece? Aí você pode ler o livro que fala sobre ele. Você conhece? Canta a música que fala sobre ele. Você conhece? Vai no lugar que as pessoas falam que ele está. Você conhece? Não necessariamente. Estão entendendo, querido? Mas aí você vai pensar a partir da perspectiva bíblica. Conhecer não tem a ver com o quanto eu sei sobre, mas o quanto sou um com. Isso vai tirar a gente desse universo da informalidade em que eu vou na igreja se eu quiser, eu dou se eu quiser, eu participo se tiver vontade, ou seja, é informal. O que você está dizendo? Eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Aí um dia Jesus vai vir e você vai dizer, ei Jesus, sou profetão, hein? Gravei até um CD. Ele fala, não te conheço, velho. De onde você veio, Satanás? De rodear a terra, fazendo missões. A palavra fala ali, não vos conheço vocês que praticam iniquidade. Sabe o que quer dizer a palavra iniquidade? A condição de alguém que está fora da lei, ilegal, ilegítimo. Estão entendendo? Por exemplo, você pode ser um empreendedor informal. Você movimenta produto, serviço, recurso para o governo. Você existe? É a mesma coisa. Deus tem a maneira dele de se relacionar. Me conhece quem é um comigo, se chama aliança. Existe vida fora da aliança? Não. Você pode ser informal? Não. Estamos juntos com todo mundo, mas não sou um com ninguém, velho. Não existe isso. Estão entendendo? Viajei muito tempo. E aí eu chegava nos lugares, chegava numa base, o irmão falava assim, vou abrir meu coração para você aqui, pastor. Ele falou assim, lá vem ele falar mal da igreja dele. Né? Que os irmãos amam vir alguém de fora para falar mal da própria igreja, né?
nunca vi isso. Sabe o que é? Que eu não me sinto parte do esquema aqui. Eu falo, é mesmo, cara? Deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos te têm? Como que você quer fazer parte de algo que você não está? Isso se chama exaustor. Eu, quando chego no lugar, é só para tirar. Consumidor. Estão entendendo? Alguém que está num lugar só para tirar o que tem daquele lugar, nunca vai se sentir parte de algum lugar. Você só vai se sentir parte de um lugar que tem você dentro dele. Se você não deixa ninguém ter você, você nunca vai ser parte de nada. Estão entendendo? O que eu falo para os irmãos, ao invés de você ficar procurando um lugar na cidade que te ame, escolha um lugar para amar, velho. Para com essa frescura de pós-moderno. Ah, eu vou visitar lá a igreja às 8 porque eu quero ver se lá as pessoas amam. Não é? Eu quero ver se tem amor. Aí ele entra assim e fica olhando. Ninguém falou comigo, não tem amor aqui não. Ninguém me comprou. E aqui não tem amor. Esse cara não ama, não. Ah, ninguém me ligou. Ah, não tem amor. Que coisa chata, velho, de pós-moderno mimimi, velho. Estão entendendo? Sabe o que é isso? A gente tem uma aula que ele fala sobre isso, sobre o padrão do amor de Deus. É quando a gente fala coisas em nome do amor a Deus, mas, na verdade, é movido por amor próprio. Blaise Pascal fala que a origem do mal é o amor próprio. Isso é muito sério. Porque eu falo em nome do amor de Deus, mas não amo como Deus amou. Porque Deus não esperou alguém amar Ele para poder amar. Ele amou antes de ser amado. Então, entendeu? Ele fala, legal você servir uma mesa para quem na outra semana vai pagar a rodada de pizza. Até eu, velho. Mas por que você não chama para jantar com você quem você sabe que não tem como retribuir? Às vezes eu falo para os irmãos, cara, que vida chata de crente comer pizza todo final de semana com a mesma pessoa. Aí tem que dar uma treta de vez em quando para dar uma emoção na vida. Não aguento mais, todo sábado a gente come uma mesma pessoa, o mesmo grupo. Eu falei para minha filha, ela falou assim, você estava andando com o mesmo grupinho na igreja, aí deu uma treta lá, dispersou. Falei, glória a Deus, filho. Começa a sair com gente diferente, pelo amor de Deus, não aguentava mais ver a mesma cara aqui, todo final de semana. Aí agora, todo dia ela sai tomar café com uma menina diferente da igreja. Entendeu? E meninas que talvez não tenham nada para dar para ela. Nada. Não vai retribuir, talvez, nem o que ela está fazendo. Mas ela nunca cresceu tanto no amor a Jesus, nesse tempo que ela está sendo exercitada no amar pessoas. Lembra o que a gente falou? Eu conheço Deus, mas por meio das relações com o próximo. Estamos juntos? Jesus amou os que estavam com Ele e amou-os até o fim. Então, ao invés de esperar um lugar que te ame, escolha um lugar para amar. Se é aqui, então eu vou amar esse lugar aqui. Deus me ajude. Todo dia. E fala, Jesus, eu preciso de você para amar esse povo, hein? Pronto. Estão entendendo? Por quê, querido? Isso é lógico. Não tem como amar segundo o padrão de Deus sem Jesus, velho. Se eu tirar Jesus, o que sobra é a afeição natural. O que é afeição natural? Amor de happy hour. O que é? É quando eu gosto de estar com as pessoas que me fazem bem. Mas Jesus não ama desse jeito. Estão entendendo? Então eu preciso de Jesus para amar o outro. Eu não sou um cara 100% relacional. Satanás, está ouvindo sua voz aqui? Satanás, está ouvindo um sussurro aqui? Mas eu preciso do amor de Jesus todo dia. Porque não tem a ver com personalidade, tem a ver com carisma.
tem a ver com Cristo. Estão entendendo? E lá na igreja a gente tem dois galpões, assim. Tem um que é comprido, que o nosso templo é assim de atravessado, e tem o galpão 2, que é o nosso centro de convivência. E eu amo sentar no centro de convivência, numa mesa do café, e fico ali, ouvindo as histórias, conversando com as pessoas. Eu fico sentado, tomo um café, senta um, levanta, senta outro, levanta, senta outro. E eu fico ali. E você, nesse tempo, é quando eu me inspiro. Eu sei o que eu tenho que pregar por uns 6 meses. Entende? Porque a Bíblia fala que Jesus se compadeceu deles e passou-lhes a ensinar muitas coisas. O que eu ensino na igreja não é o que eu estudo. É o que eu sinto que os irmãos precisam. Porque eu ensino o que eu estudo na academia, na universidade, mas na igreja, se o que te move não é compaixão, você não sabe ensinar. Estão entendendo? Seria muito legal se a gente pudesse ensinar as coisas que a gente está estudando, as coisas que a gente está lendo. Isso é muito legal. Mas nem sempre é isso que acontece. Estamos juntos? Eu já nem sei onde que eu estou, gente. Eu nem sei mais o que está acontecendo. Alguém mais queria falar alguma coisa? Sobre o que a gente já falou? Isso é muito legal. Depois vocês conferem isso lá em Gênesis 4. A partir do versículo 17, vai falar aqui da linhagem de Caim, que não fala nenhum dos dias que eles viveram. E a partir do capítulo 5 vai falar da linhagem de Sete, e conta todos os anos que essas gerações viveram. Então, isso tem a ver com o que a gente falou hoje de manhã, né? Muito forte isso. O que mais? Isso. Isso é importante, né? Uma vez um menino que era artista na igreja veio e falou assim: Bonfim, eu ouvi você falar que a gente tem que empreender e temos que viver o empreendedorismo sacerdotal, missional. E aí ele falou assim: por onde que eu começo? E eu falei: você sabe ensinar o que você faz? Ele falou assim: não, então aprenda. Qual a diferença entre o operário e o estratégico empreendedor missional? É que Jesus fazia, ensinava. O operário, ele é bom no que faz. O empreendedor estratégico, ele ensina como fazer. Estão entendendo? Quando que nós começamos a mudar e a prototipar e validar novos caminhos no mundo em que estamos vivendo? Quando nós começamos a ensinar como fazer. Entende? Então, ao invés de criticar o que não funciona, mostre alguma coisa funcionando. Amém, queridos? Então, a educação não funciona, então vamos nos organizar e vamos pensar a educação e vamos desenvolver um protótipo e vamos ensinar como fazer. O que Jesus fazia? Vem e veja. Repita comigo: vem e veja. Então, isso nos tira desse lugar de fazer bem para um lugar de ensinar como fazer. Quando você, dentro da sua área, você é um cara que já sabe ensinar como fazer, você já está caminhando para o que nós chamamos de empreendedorismo missional. O que é o empreendedorismo missional? É quando eu começo a transformar ideias em realidade por meio do trabalho. E eu começo a estabelecer novos modelos, apontar novos caminhos, trazer respostas, soluções, inovação, transformação, por meio do mandamento do trabalho. Trabalho é mandamento, trabalho não é maldição. Amém, queridos? Então, essa questão do operário e do... é muito importante, né? Porque isso tem muito a ver também com uma leitura histórica, da gente entender que muito do que nós somos hoje é porque nós não fomos evangelizados, nós fomos colonizados. Sabe a diferença, não? Colonizar tem a ver com eu fazer você saber apenas o que é interessante para mim que você saiba. Porque, na verdade, eu não quero empoderar você.
Eu quero usar o que você tem. Então, o Brasil não foi evangelizado, porque evangelizar empodera. Estão entendendo? Quando alguém é devidamente evangelizado, ele entende a história de Deus, ele entende o lugar dele na história de Deus, ele é empoderado, ele não é salvo, ele é filho. Estão entendendo? Infelizmente, nós somos reféns de uma teologia soterológica. Ou seja, durante a vida toda, a gente pensou apenas como salvo, porque o que nós ouvimos é o evangelho da salvação, em que eu tenho que crer em Cristo para ser salvo. Quando eu entendo que eu estou salvo, eu paro. Eu fico estagnado num lugar de salvo. Mas o propósito de Deus não é ser salvador do homem. Porque senão você cai num paradigma da caverna do dragão. Lembra da caverna do dragão? Acho que não, né? Só quem é mais experiente do mestre dos magos. Por quê? Pensa comigo. Pensa comigo. Deus estabelece o plano dele. Meu propósito é ser salvador do homem. Estamos juntos? Então ele cria o homem. Para que ele salve esse homem, o que tem que acontecer com esse homem? Ele criou o homem está benzão, feliz da vida, no paraíso. Mas eu quero ser salvador do homem. Então o que tem que acontecer com o homem? Ele tem que cair. Para o homem cair, ele precisa de quem? Do diabo, do adversário, de Satanás. Estão entendendo? Aí entra o paradigma da caverna do dragão. Porque eles falam que o dragão e o mestre dos magos é a mesma pessoa. Deus e o diabo é a mesma pessoa. Porque ele é Deus, mas ele quer ser salvador. Mas para que o homem cumpra o propósito de Deus de ser salvo por ele precisa do diabo. Estão entendendo? Não faz sentido, velho. Estão entendendo que loucura? Olha que labirinto teológico você entra. Agora é só você pensar por questão de natureza. João fala que o verbo é o que de Deus? Filho. Estamos juntos? Se Deus é um Deus, Pai, eternamente Pai, que ama o seu eternamente Filho, o que nasce de um Pai? Filho. Por isso que a palavra predestinar, proorizo, teologicamente, não tem a ver com salvação. Tanto em Romanos, como em Hebreus, como em Efésios, está no contexto de adoção e filiação. Não está falando de salvação, cara. Mas por quê? Nós fomos colonizados, pensamos apenas como salvos. Salvos são operários da fé. São passivos, reativos. Fui salvo, tenho que dar o dízimo, toma a ceia, grupo pequeno, vou na igreja, Bíblia GG, fecha o olho na hora de cantar, pronto. E esperar Jesus voltar. É o máximo que um salvo faz. Ele pensa como salvo. Estão entendendo? E é interessante pensar como salvo, porque o centro da ideia de salvação é você. Estão entendendo? Não faz sentido. Mas se Deus é Pai e nos criou para ser conforme a imagem do seu Filho, qual é o propósito dele? A gente tem uma aula que a gente fala sobre isso. Plano, propósito e missão. Ele tem um plano de salvação para nos colocar dentro do propósito da filiação, para que a gente ganhe estatura e possa entrar na missão do reino. Então, o que acontece? O propósito, a palavra proorizo, é um destino antes. Deus nos dá um destino antes. Ou seja, se eu nasci de um Deus que é Pai para ser igual ao seu Filho, eu fui destinado a ser o quê? Filho, velho. Então, pensa comigo. Tem alguém aí? Lembra da parábola do filho pródigo? Sim ou não? Ele era filho. Aí ele pede a sua herança. Provérbios 20, 21 fala que a herança antecipada tem por fim a maldição. Você entende Lucas 15 quando você estuda Gálatas 4. Porque Gálatas 4 fala que o filho, quando ele é menor, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele é como um escravo. Mas ele não é escravo, mas está na condição de. Porque ele não pode se apropriar da sua herança até o tempo determinado pelo... Foi o pai que falou para o filho da parábola que ele podia pegar a herança? Foi quem? Foi ele. Ele sabe a hora? Não, cuidado com a precocidade, porque a precocidade, a orfandade é vaidosa. Ele antecipa. E aí a Bíblia fala que ele perde tudo porque ele vive dissolutamente. A palavra dissolutamente no grego significa deixar escapar pelo vão dos dedos. Então ele perdeu tudo, deixou escorrer pelos vãos das suas mãos.
E aí ele volta. Quando ele volta, você tem que entender essa lógica. Ele pensa pela lei. Isso é muito importante para o latino, porque o latino é passional. Ele trabalha com manipulação emocional. Ele trabalha com chantagem emocional. Mas nós temos que entender que o amor de Deus ele é legislativo. Estamos juntos? E ele fala, pela lei, não posso mais ser recebido como filho. Estão entendendo? Porque eu perdi o direito. O que é a questão de antecipar a herança? É antecipar a morte do pai. Estão entendendo? Ele se apropriou de algo que ele receberia no futuro, antes do tempo determinado pelo pai. Então, ele perdeu o direito. Ele fala, eu pequei contra o céu, não posso ser recebido como filho. Mas, ele pode me contratar para trabalhar para ele. Estamos juntos? Ele está pensando de forma legal. Pela lei, isso era possível. Só que quando o pai vê que o filho está voltando, o que ele faz? Ele corre em direção a ele e ele chama ele de operário ou de filho? De filho. Porque aí se manifesta a graça. E você precisa entender isso. Porque isso muda a nossa maneira de evangelizar. Você pode evangelizar em qualquer lugar desse mundão aqui se você entender isso. Porque a forma como a gente evangeliza hoje só funciona na periferia de Goiânia, na África, no Vale de Jequitinhonha e em alguns lugares aí da Ásia. Por quê? Porque você trabalha o evangelismo circunstancial. Sua vida está ruim, se você aceitar Jesus, sua vida melhora. Estão entendendo? Mas vai para a Suíça pregar desse jeito, ver se funciona. Um amigo meu estava na Suíça, e ele falou que estava com um cara, e ele falou, eu tenho tudo, por que eu preciso de Jesus? Aí não funciona. Estão entendendo? Cara, não tem fome, não precisa de roupa, tem tudo. Aí você tem que entender que a questão não é circunstancial, a questão é existencial. Que todo ser humano está debaixo de um propósito de ser filho. Eu nasci para pertencer a uma família celestial. E a falta disso me traz um vazio existencial. Uma vez eu fui chegar numa base missionária e ia falar sobre paternidade, e aí uma menina me procurou e falou assim, pastor, essa matéria para mim é super tranquila, porque meu pai é ótimo. Eu falei, oi? Para que Jesus veio então, querida? Se você já tem a revelação do Pai. Estão entendendo? Que loucura. Na cabeça dela, a orfandade é algo que acontece com a vida de alguns. E se eu tenho uma relação boa com meu pai, eu não preciso de Jesus. Mas a Bíblia fala que ninguém conhece a Deus como Pai se Cristo não revelar. O que ela está falando, velho? Estão entendendo? Uma abordagem totalmente psicológica e emocional de uma situação que é 100% teológica. A orfandade não é algo que pode acontecer com alguns, é a realidade de todos. Porque a orfandade é o vazio, é a ausência, é a falta. Estão entendendo? E aí você vai perceber que o que acontece nesse contexto é o que nós chamamos de adoção. Porque se ele não tinha mais o direito de ser, e o pai o recebe como filho, não para melhorar a circunstância, mas restaurar a posição, ele estava morto e reviveu. Ele é filho, restituiu o anel, que fala de autoridade, sandália, roupa, natureza. Estamos juntos? Então, o que há ali, se ele não tinha mais direito e o pai restitui direito? Como chama esse processo? A adoção. A salvação é o fim ou é o meio? É o meio. A salvação é o meio. Efésios 1 fala que ele nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Então, por meio da salvação, ele nos traz de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, de filiação. Olha que lindo. E aí você entende João 1,12, que aqueles que creram no seu nome, o que significa o nome de Jesus? Toda a mensagem está no nome dele. O que significa o nome de Jesus? Yahoshua. Salvação de Deus. Aqueles que creram que a salvação vem de Deus em Jesus, estamos juntos?
Salvação, repita comigo, salvação. Aqueles que creram que a salvação vem por meio de Jesus, a estes foi dado exousia, o direito, o poder de serem feitos. Está tudo expresso ali, num versículo. Aqueles que creram, estamos juntos? No quê? Que Cristo é a salvação de Deus. Esses passaram a ter exousia, direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que lindo isso. É o mesmo princípio da adoção. Da Constituição, toda criança tem direito a pertencer à família, pela Constituição brasileira. Mas se há alguma ação transgressora, ou violência, ou abuso, ou abandono, essa criança é temporariamente destituída do seu convívio familiar, até que ela seja amada de tal maneira em que ela possa ser restituída e receber de novo o direito que já era dela de pertencer. A mesma coisa. Aí você me pergunta, todo mundo é filho de Deus? A resposta é sim e não. Sim, por quê? Porque todos nasceram com o direito de ser. Não por quê? Porque por causa do pecado eles perderam o direito. Mas por meio de Cristo Jesus, Ele nos amou para nos salvar e nos salvou para o propósito de sermos filhos de Deus. Olha que lindo isso, gente. Estão entendendo? Então agora pensa comigo, como isso é poderoso, né? Na parábola do filho pródigo, quando ele recebe esse filho, o outro mais velho fica feliz ou fica indignado? Por quê? Pensa. Não. Porque se aquele tinha gastado toda a sua parte, o que tinha ficado era de quem? Era do outro. Se ele recebe de novo o que foi embora, quem é que está sendo prejudicado? Porque vai ter que dividir de novo. Estão entendendo? E qual foi o problema sempre do povo de Israel? Não entender a eleição, que eleição é outra coisa. Predestinação tem a ver com filiação. Eleição tem a ver com a missão. Eu escolhi vocês para que vocês sejam como o meu tesouro pessoal, como luz para as nações. A eleição não é um benefício do indivíduo, é uma responsabilidade para com todos os povos. Não tem a ver com você, é com a história de Deus. Mas nós somos colonizados e pensamos como salvo, e ficamos só pensando na salvação. Predestinação, salvação, não, errado. Eleição, salvação, não, errado. Eleição é escolhido para a missão. Estão entendendo? Êxodo 19, ele fala, todas as nações são minhas, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para que vocês sejam um testemunho para todas as... Se eu entendo que ser escolhido é um benefício, salvação. Se eu entendo que ser escolhido é uma responsabilidade, missão. Percebe a diferença? Todas as vezes que o povo foi exilado, perdeu guerra, é porque pensou como beneficiário e não como alguém responsável de testemunhar Deus para as nações. Ali nessa parábola tem 3 personagens: Jesus, fariseus e os gentios. Esse irmão mais velho, que não quer dividir do que recebeu com o que se perdeu, quem é? É o fariseu, o judeu. Estão entendendo? O gentio é o homem, o perdido, as nações que precisa voltar. E Jesus é o irmão mais velho que abriu mão da sua herança para vir. Estão entendendo? Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação reivindicar o seu direito, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, servo, morreu na cruz, para ser elevado acima de todo nome. Ele veio. Ele dividiu da sua herança. Paulo vai explicar isso em Romanos 8. Ele fala que se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer co-herdeiro? Herdeiro juntamente com da mesma herança. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso empodera ou não? Empodera ou não, gente? Isso é evangelizar uma nação. Empoderar pessoas. Quem é que vai viver a história de Deus? Salvo ou filho? Salvo fica só esperando acontecer.
Filho é aquele que se deixa ser desenvolvido para crescer, até que possa entrar na missão de Deus, responder à grande comissão e pregar o Evangelho. E aí o que acontece? A gente tem que romper sempre rompendo, cara. Nunca ficar parado na zona de conforto, porque o reino de Deus não é uma zona de conforto. O que é a zona de conforto? É o lugar de passagem que você quer morar. Está entendendo? Às vezes você passa por um lugar que é só para passar, mas você quer ficar ali para sempre. Isso é o que chama zona de conforto. Então você, hoje, pensando como um pós-moderno, você trabalha para ter estabilidade. É ou não é? E Deus trabalha para te desestabilizar. Porque se você se estabilizar, você para. Então Ele tem que te desestabilizar para você entender que entrar no descanso é entrar nele. E não na sua conquista, é na conquista dele. Estão entendendo? E aí eu fui salvo, recebi o direito de filho, tenho identidade. Isso é o bastante? Não. Agora eu preciso desenvolver estatura. Porque eu só posso entrar na missão de Deus se eu tiver estatura. Porque o reino de Deus é um reino de filhos, mas não é reino de meninos. Você tem que crescer e crescer dói. E aí você entende que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Tem uma coisa que a gente fala há muitos anos, que eu achei tão lindo em 2002, quando eu li isso. Romanos capítulo 8. Olha que legal isso aqui. Você já deve ter ouvido isso, com certeza. Romanos capítulo 8. Aqui, ó, do versículo 17, ele vai falar: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua. Até aqui, a palavra para filhos é a palavra teknon, que quer dizer um bebê, uma criança. Então, quando alguém nasce, ele já nasce um herdeiro. Estamos juntos? Então, até que você brinca, né? Quando vai nascer o herdeiro? Nasceu já herdeiro. Ok. Aí, no versículo 19, ele fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, ou que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui muda. Aqui a palavra é ruios, que quer dizer homem. Agora a pergunta é: o que há entre o 17 e o 19? O 18. Não, antes que você responda eu já falo. Não. O que há entre o 17 e o 19? O que há entre a imaturidade e a maturidade? O que há entre o menino e o homem? Mais alto? Mais alto? Opa, posso ouvir um glória? Os irmãos não animaram muito, não. O que há entre o menino e o homem? Sofrimento. Hebreus fala que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que... Tiago fala que temos que ter por motivo de toda a alegria passarmos por... Quantos querem amadurecer? Crescer. Quantos querem ser aprovados? Para ser aprovado tem que ser o quê? Tem outro caminho? Pelo amor de Deus, velho. Se tiver, me avisa, me salva. Pô, estou sofrendo 20 anos aí, velho. Você tem outro caminho para aprovação? Tem ou não? Então pare de reclamar e cresce, irmão. Dá um glória e vai. É ou não é? Por quê? Porque você vai ganhando estatura. O que você está passando agora não se compara com a glória que há de ser revelada em você. Então estamos crescendo, ganhando estrutura, sendo aperfeiçoados. Olha que lindo. Todas as vezes, procura lá, Romanos 8, Hebreus 5, Hebreus 12, Romanos 5, Hebreus 12, Tiago 1, Romanos 5, Hebreus 12, Tiago 1. Todos os textos do Novo Testamento que falam sobre provação, você vai encontrar o verbo produzir. Procura lá. Romanos 5, Hebreus 12 e Tiago 1 fala que a aprovação produz. Hebreus 12 fala que ela não tem por motivo de alegria no momento, mas ela produz
fruto de justiça. Romanos 5 fala que ela produz experiência, paciência, perseverança. Tiago 1 fala que ela produz. Estão entendendo? E conforme você entende que há um plano de salvação para te trazer de volta para a relação e restaurar a sua natureza de filho, você vai entender que há um processo em que você vai ser experimentado, colocado à prova, desenvolvido, para que você cresça e possa cumprir a sua missão. Por exemplo, quando Jesus vai falar da grande comissão, ele falou sobre a grande comissão com quem? Com a multidão ou com os discípulos? Estão entendendo? Esses caras passaram pelo caminho da salvação, entenderam a quem eles eram em Deus, passaram por um processo, viveram uma história com Jesus. Então, assim, agora vocês entrem na missão. Repita comigo: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. O que é Páscoa? É onde você entra na história de Deus. Páscoa, ele fala, esse será o primeiro mês do ano. Ou seja, não importa que ano vocês estão, agora sua vida começa aqui. Entrou na história. Olha que lindo isso. Depois de 50 dias, você passa de pães asmos e primícia. O que é pães asmos? Deus tira todo o fermento da sua vida. Fermento de fariseu, fermento de Herodes, fermento de saduceus, fermento da malícia, fermento, tudo aquilo que infla o ego, que nós falamos hoje de manhã. Estão entendendo? E começa primícias, que é dar frutos, os primeiros frutos de uma relação com Deus. Olha que lindo isso. E aí você chega em Pentecostes. Repita comigo, Pentecostes. O que acontece em Pentecostes? Pentecostes você recebe o fermento do Espírito e é assado no fogo. Ou seja, você começa a experimentar o crescimento que vem de Deus por meio do Espírito Santo. De Páscoa a Pentecostes se chama Tikkun Hadam, que significa restauração do homem. A primeira etapa do processo da sua vida tem a ver com o seu crescimento com Deus. Depois de Pentecoste é que você começa agora o processo de Tikkun Hadam, que é começar a falar sobre a chegada do reino para o mundo. Porque aí entra trombetas e Yom Kippur, ou seja, eu começo a pregar arrependimento para as nações. Qual era a mensagem de Jesus, da igreja de João Batista? Arrependei-vos porque está próximo. Isso é Yom Kippur e trombetas. Até que o reino venha, porque na mesma época que Jesus nasceu, é a época que ele vai voltar, tabernáculos. Olha só, como as festas contam a história toda de Deus. Percebe que lindo isso? Tudo conta a história de Deus. Sensacional isso, né? E tudo isso ajuda você a se localizar dentro do processo. Amém, queridos? Que Deus nos ajude. Né? Que Deus nos ajude a nos encontrar dentro desse processo, a desenvolver essa estatura de filhos. Amém? A gente acabou gastando um tempo aí respondendo as perguntas e